E é uma alegria a gente estar aqui. E hoje a gente vai continuar sobre a série Nada Sem Deus. Quem esteve aqui no domingo passado? O pastor Samuel começou essa série, ou temos dois domingos? E tem sido uma bênção muito grande, foi algo muito impactante. E nós vamos então hoje estar falando mais um pouco sobre isso. E eu queria que você abrisse seu coração. É um assunto muito importante e nós vamos falar com muita alegria um pouquinho daquilo que Deus tem para a sua igreja. Obrigada, meu filho. É muita capa, vocês podem ter certeza, porque ele cai o tempo todo. E quem tem sobrinha igual a Lívia, vocês já imaginam, né? A nossa vida como é. Ela ontem foi lá para casa e ela perguntou para mim que a gente ia fazer o jogo da verdade. E a gente ia fazer um bolo. A gente fez o bolo que ela queria fazer, a gente também jogou a verdade. E no jogo da verdade ela perguntou: eu quero saber se você gosta muito de ir para a igreja. Coisa da Lívia, gente. Eu falo para o Samuel que ela tem 4 anos, mas que ela não tem uma cabeça de 4 anos, não. Ela fala uns negócios assim muito. Então, hoje nós vamos falar sobre legado. E é algo assim muito forte. Eu acredito muito no legado. E acredito muito que nós estamos nessa terra para deixar um legado. E se nós cremos nisso, nós vivemos uma vida diferente, porque nós entendemos que toda semente que nós semeamos aqui é para construir um legado. Eu sou resultado de um legado. Você é resultado de um legado. E essa igreja é resultado de um legado. Nós somos conhecidos, todas as pessoas que ouvem falar de Honório Gurgel, você escuta tanta coisa que Deus já fez nesse lugar. E como o pastor Samuel tem falado sempre, tudo que Deus fez aqui teve grande importância no reino. Foi uma semeadura lançada para que hoje você pudesse viver o legado da comunidade evangélica de Honório Gurgel. O legado, ele é algo que você deixa para alguém, Deus deixou para nós, você deixa para os seus filhos. Você sabe que um dos mais lindos legados que Jesus nos entregou, que Deus nos deu, foi a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que nós temos dúvidas sobre algo, nós pegamos a Bíblia e na Bíblia existe verdade. E porque a Bíblia é verdade, você pode fazer com que a Bíblia seja na sua mão um legado. E nós entendemos que Deus tem nos deixado alguns legados e que nós também. Então, legado, significado de legado, ele é disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas por analogia. Um ente querido, bem, uma missão confiada, alguém por pessoa que está a ponto de morrer. O apóstolo Samuel, há pouco tempo, ele estava fazendo uma pregação aqui e ele falou sobre uma pessoa que emprestou um dinheiro. E essa mulher emprestou um valor e ela estava sempre cobrando o valor a essa pessoa. E essa pessoa não tinha como pagar. E ela sempre cobrando, até que um dia o Espírito Santo falou para ela: libera, perdoa essa dívida. Então ela ligou para esse homem e falou assim: eu estou perdoando você dessa dívida. E esse homem ficou muito feliz e ele então recebeu o perdão dessa dívida. E um pouco tempo depois, ela recebeu um telefonema dizendo que esse homem tinha falecido e que ele tinha uma grande herança que ele tinha deixado. E ele deixou essa herança no nome dessa mulher a quem ele tinha essa dívida. Então é um legado. Essa mulher perdoou uma dívida e recebeu muito mais através de uma herança que esse homem deixou para ela. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é feita de escolhas, decisões, consequências e automaticamente legados. Quem aqui é pai e mãe, a gente se preocupa muito com isso. Que eu molhei o microfone. Deixar para os nossos filhos um legado. Muitos pais se preocupam em deixar heranças terrenas. Muitos pais se preocupam em deixar um apartamento, uma casa.
mas nós cremos que isso é algo importante. O pastor Samuel falou sobre isso na semana passada, sobre investimento, sobre deixar, mas nós cremos que nós temos um legado espiritual da eternidade para deixar para os nossos filhos e sobre a nossa geração. E todas as vezes que nós oramos e a gente abençoa de geração em geração, porque o Senhor, Ele é fiel, o seu amor leal e a sua fidelidade é de geração em geração, de geração em geração. E através disso nós cremos aquilo que o Senhor tem recebido as nossas sementes e trazido então sobre a vida dos nossos filhos um legado. Mesmo que você não veja, mesmo que os seus olhos não enxerguem como os meus ainda não podem enxergar, o seu legado vai florescer e toda a sua geração será abençoada através do legado que você está construindo nessa terra, através da semeadura que você está fazendo. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos e toda a sua geração será abençoada através do seu legado. Amém. Glória a Deus. Vamos passar então. Então nós lemos em Mateus 25, 35 a 40. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então você pode passar, por favor, de novo para o ponto 1. Ponto número 1 da palavra de hoje: Deus valoriza pessoas. Amém? Vamos para o versículo, tá aí? Efésios 1, 4 e 5 fala assim: como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos escolheu, Deus valoriza você, Deus valoriza pessoas, Deus entende que nós somos reais, verdadeiros, e nós temos um verdadeiro valor para o Senhor. Nós precisamos entender que quando nós damos a alguém, quando nós abençoamos alguém, nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos ensina como legado, porque está no coração do Pai o amor pelas pessoas, e precisa estar também, porque Deus valoriza as pessoas, nós precisamos também de entender isso. E Ele escolheu você, Ele escolheu aqueles que você tem ajudado, que você tem abençoado, que você tem olhado com olhos de amor. Deus valoriza pessoas. Deus não é um Deus morto. Deus, Ele conhece a sua necessidade. Deus, Ele conhece o seu pedido. Deus, Ele entende que você tem valor, querido. Você tem muito valor para Deus, e você precisa de acordar todos os dias no entendimento do valor que você tem para Ele. Essa semana eu li uma mensagem de uma pessoa que me deixou assim triste. Ela falava assim: nós merecemos isso, nós não temos valor algum. Quantas vezes que nós pensamos que nós não somos homens e mulheres de valor? Quantas vezes que a gente olha pra gente e a gente já se achou um lixo? Mas sabe, isso é uma das maiores mentiras de Satanás, porque ele valoriza pessoas, ele valoriza você. E todas as vezes que você acha que você não tem valor,
eu quero dizer que você tem muito valor para Deus. Nós temos visto histórias sendo transformadas através do grande amor do Senhor. E todas as vezes que você olhar para alguém que não é ninguém para as pessoas, saiba que Deus valoriza essa pessoa. E porque Deus valoriza essa pessoa, os planos de Deus vão se cumprir na vida dela. E Deus tem um legado para isso. E nós cremos naquilo que a sua palavra nos afirma. Porque aquilo que a sua palavra nos afirma é promessa para mim e para você. Muitas vezes nós não entendemos e achamos que não somos nada. Mas o Senhor valoriza pessoas. E nós precisamos valorizar também. Ponto número 2. Deus tem um plano para as pessoas. Versículo, vamos lá. Hoje é Santa Ceia, a gente tem que correr um pouquinho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que ele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um legado, quando Deus deu o seu Filho, Ele deu um legado de vida para você. O plano que Deus tem para nós é de vida. E quando Jesus deixou o seu Filho morrer em favor de mim e de você, é porque Ele queria deixar um legado de vida. Nós que somos pais e que somos mães, que temos filhos, que temos sobrinhos, que temos netos, nós entendemos o quanto nós amamos essas pessoas, essas pessoinhas, essas criaturas. Às vezes tão pequeninas. Queridos, Deus amava Jesus. Mas o plano de Deus sobre a terra era maior que o amor que Ele tinha pelo seu único Filho. Porque Deus entendia que através da morte e da ressurreição de Jesus, Ele nos deixaria um legado eterno. Porque Deus tem um plano para nós. E esse plano passou através da morte e da ressurreição de Jesus. Mas sabe, Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, você me ama? Amo. Então, se você me ama, pega o teu único filho. O filho que demorou pra caramba para nascer, sua mulher era estéril, seu filho não vinha. Mas o Senhor, eu te dei um filho, então faz o seguinte, traz o seu filho. E aí Abraão vai todo feliz, né? Você imagina Abraão com o seu filho, com Isaac, com o filho da promessa. Deus tem planos, o Senhor tinha uma promessa: Abraão, eu vou abençoar toda a tua descendência. E Abraão estava lá todo feliz. Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, faz o seguinte, sacrifica seu filho por amor a mim. E ali, nessa hora, o Senhor queria esse legado de amor da vida de Abraão, entregando o seu único filho, o filho da promessa, Isaac. E ali Abraão vai falar: tá bom, Deus. E ele começa então a preparar o seu filho para o sacrifício. Você pode repetir essa palavra comigo? Sacrifício. Muitas vezes nós não entendemos, mas é necessário alguns sacrifícios para que a gente deixe legado sobre essa terra. E aqui, nesse versículo, porque Deus amou tanto, 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 porque Deus amou tanto, 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 e porque Ele tem um plano tão grande para cada um de nós, que Ele deu o seu único filho, para que através do seu filho, através do sangue do seu filho, Ele pudesse trazer sobre você um plano de vitória, de alegria, de bênção, de um legado de vida eterna. Porque Deus te ama tanto, porque Ele tem promessas sobre você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E esse é você. É você. E você pode se alegrar nisso. Glória a Deus. A palavra de Deus é linda. Ponto número 3. Deus escolheu a igreja para continuar o legado. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei quantas vezes eu vim aqui chorando, quantas vezes eu não pude dormir, mas eu estava aqui, quantas vezes. Nós precisamos entender que a sua vida, você faz parte de uma igreja que precisa de continuar o legado que Deus tem para você, que Deus tem para a sua igreja. Quando você pode ouvir a igreja de Honório Gurgel, comunidade evangélica de Honório Gurgel, você começa a ouvir nomes de pessoas que trabalham, nome de pessoas que estão aqui, nome de pessoas que amam a Deus e estão prontas para continuar o legado que foi deixado neste lugar, desde o dia que iniciaram esse
lugar chamado casa de Deus como igreja. A igreja precisa de continuar o legado e você faz parte dessa igreja. Então, nós somos a igreja que irá contribuir para o propósito de Deus na vida delas. Pode passar, por favor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós somos a igreja que vai contribuir, continuando o legado de propósito. Eu não conheço, nunca vi nada que a gente conquiste sem uma guerra, sem uma luta. A palavra fala em vários versículos sobre que o Senhor, Ele guerreia, que o Senhor prepara as nossas mãos para a batalha. Mas a palavra também fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece é Jesus, é por isso que você está aqui. E quando a palavra fala que você vai receber poder, quando desce sobre você o Espírito Santo, e você será a minha testemunha. O Senhor tem te escolhido para ser a testemunha. O Senhor tem escolhido para que a sua voz seja uma voz que anuncie a salvação. O Senhor tem dito, assim como o pastor Samuel pregou no outro dia, essa unção que é derramada é para que você faça algo. Quando você pega um copo de água e você enche, não é para que ele transborde e fique ali com uma água secando, uma água suja, mas é para que você beba. E da mesma forma, o Espírito Santo tem nos enchido de unção, de poder e autoridade, para que você haja como igreja, num propósito, num legado, cumprindo como testemunha do Senhor neste lugar. Pessoas têm ouvido falar a respeito de Jesus através da sua vida, através daquilo que você faz, através dos seus atos, através das suas ofertas, através dos seus dízimos, através do seu grande amor. Não fica pensando, queridos, que todos os anos, quando nós estamos aqui abençoando as crianças do projeto, que você está trazendo um brinquedo, ou uma saia, ou uma sandalinha para alguém. Você está semeando amor e uma mudança de rota e de destino e de propósito na vida de cada criança desse projeto. Para quem não sabe, o meu marido foi criado no orfanato. Eu sempre digo que vou dar o testemunho dele, nunca dei. Porque eu sei que ele nunca vai dar igual eu poderia falar. Que ele nunca ia falar aquilo que eu gostaria de falar. Mas sabe, eu não estou falando isso porque ele é um coitado. Eu estou falando isso porque ele recebia presentes uma vez no ano. Ele foi criado no orfanato cristão e ele via o grande amor de Deus. E esse ano, quando a gente foi comprar para as nossas meninas, a gente dava para gêmeas. São irmãs, eu dou para uma, ele dá para outra. A gente pôde então comprar, a gente comprou elástico de cabelo, a gente comprou calcinha. E a gente fez isso porque a gente entende que essa semeadura que o Senhor me fez como testemunha dele, você vai ser testemunha quando você entender que tudo que você faz para Deus, você deixa um legado de vida e de propósito. Nada é em vão, nada fica sem ser visto. Eu geralmente conto de uma história, que eu vou falar muito rápido, de uma menina que eu amava muito em Portugal. Ela era minha discípula e ela era pobre, eu ajudei ela a fazer o casamento dela todo. E depois, no final de tudo, minhas filhas eram daminhas dela, ela precisava de uma coroa. 22 contos na época, não sei quantos euros agora. Era a época dos contos ainda. E eu cheguei para ela, eu falei para ela, eu vou dar a coroa para você. E ela pulava de alegria, e ela ficou muito feliz. E ela casou, e na semana do casamento, teve um problema com a família dela. E esse problema envolveu a igreja, e ela nunca mais apareceu. E aquilo feriu meu coração. E eu falei, como é que pode?
Que hipocrisia é essa? Eu ajudei tanto, eu amei ela até o final, até chegar no altar. Eu dei a coroa, eu participei, eu fui escolher vestido de noiva. E de repente, por causa de um problema dentro da igreja, ela abandona Jesus, dentro da família. Ela abandona Jesus, ela abandona a igreja. E eu não existo mais. E eu falei, nunca mais na minha vida eu dou nada para ninguém. Porque as pessoas são ingratas. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou para mim, você não deu nada para ela, você não semeou na terra, você não semeou para os bichos levarem, mas você semeou na eternidade. E se o seu coração não estiver isso, não semeie. Deus falou comigo. E naquele dia, há muitos anos atrás, minhas filhas eram bem pequenas, eu entendi que toda semeadura que eu fazia, como testemunha do reino, é para Ele. Mas, apesar de nós entendermos isso, nós precisamos de entender que tudo que nós fazemos, nós precisamos de fazer, crendo que vamos mudar rotas, destinos e propósitos. Porque o amor faz isso. O amor faz isso. E o amor que nós estamos falando é um amor sobrenatural. É um amor que vem de Deus. Não é um amor nosso, é um amor que vem de Deus. E eu creio que através de cada presente, de cada coisa que tem sido feito neste lugar, não somente no Natal, mas todas as semanas, não somente no projeto, mas através de pessoas que têm sido abençoadas. Através do grande amor de Deus, nós teremos sido as testemunhas que Ele necessita para deixar legados aqui nessa terra. E o Senhor conta comigo e com você. Próximo ponto. Quanto valorizamos aquilo que Deus ama a ponto de ter dado o seu filho. Pode botar no versículo, por favor. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia faz acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pode passar, por favor. Tem outro versículo? Não. Então é um pouquinho daquilo que eu falei. Volta, por favor, no tema para mim. É um pouquinho daquilo que eu estava falando. O quanto valorizamos aquilo que Deus ama. Não é o que nós amamos, mas é aquilo que Deus ama. E sabe, queridos, eu entendo que quando nós entendemos que nós precisamos de amar aquilo que Deus ama, fazer aquilo que está no coração de Deus, muitas vezes não, todos os dias, quando nós acordamos, nós temos vontade de fazer aquilo que é nossa vontade. Aquilo que nós queremos. Muitas vezes não dá vontade de trabalhar, não dá vontade de lavar louça, não dá vontade de fazer comida, não dá vontade de pegar ônibus, não dá vontade de fazer, mas nós entendemos que precisamos. No reino, no legado, nós precisamos de amar, de semear e de fazer aquilo que Deus ama. E Deus conta com a gente, como eu falei agora no ponto passado. Só um minutinho, gente. É que eu tirei daqui. Voltou. E qual tem sido o valor, do seu valor para aquilo que realmente Deus ama? Quantas vezes nós vamos à rua e a gente vê alguém necessitado, ou a gente vê alguém que precisa de uma palavra de vida, e muitas vezes nós deixamos para lá, porque nós não temos valorizado da mesma forma e amado da mesma forma aquilo que Deus ama. E que isso possa ser um legado para nós. Nós precisamos de construir isso. Nós precisamos de entender isso. Nós precisamos de deixar esses legados aqui na terra. Porque certamente eles florescerão até a eternidade.
não depende de você, não depende de mim. Muitas vezes já escutei muitas pessoas falando isso, mas o porquê que a gente vai fazer isso e isso, se já aconteceu assim, e a pessoa pode agir dessa forma. Isso não faz parte de mim e de você. Sabe por quê? Porque senão Deus não teria feito 1/3 do que já fez por mim e por você. Porque muitas vezes nós também já decepcionamos ao Senhor e nem por isso Ele nos deixou de amar e de plantar amor na nossa vida e de trazer sobre nós aquilo que nós necessitamos. Quantas vezes que nós somos errantes, pecadores, e o Senhor se entristece com aquilo que nós fazemos, mas nós muitas vezes queremos ser legalistas e falar isso sobre pessoas. E falar que nós não queremos fazer para pessoas, que nós não queremos fazer para a igreja. É verdade, o pastor Samuel falou algo na semana passada que eu concordo, que vocês sabem que é verdade. Existem igrejas falando mal, falando errado sobre a oferta, sobre o dízimo. Existem igrejas deturpando aquilo que é dar ao Senhor. Mas sabe, existem pessoas mais tempo nesse lugar, há menos tempo nesse lugar. Mas se você está aqui, você conhece essa casa, você conhece esses pastores, você conhece o legado que Honório Gurgel tem. E uma coisa que eu me orgulho de subir aqui e de fazer parte dessa igreja é saber que esse lugar tem sido reconhecido como a igreja do amor. A igreja que tem amado pessoas, tem valorizado pessoas. A igreja que tem amado como Jesus ama, tem dado valor àquilo que Deus dá valor e da forma como Ele ama. Então, querido, se alegre por fazer parte de um lugar que prega para você a verdade e que vive a transparência. Não temos problema com isso, graças a Deus, e nos alegramos por viver isso, porque nós sabemos que estamos deixando um legado. Pessoas têm mais valor que coisas. E aí eu não vou falar sobre esse ponto, tá? Porque eu não vou ter tempo. Mas eu só quero dizer que legado que você investe na casa de Deus, os recursos que você investe na casa de Deus, você recebe na eternidade. Sabe, eu sou irmã do pastor Samuel, ele está aqui e por isso eu vou falar o que eu vou falar agora. Ele falou na semana passada algo que não é que eu discorde, tá? É que ele falou a respeito de dinheiro. Uma palavra muito difícil. Que palavra difícil, que pregação boa, me ensinou demais. Mas ele falou uma coisa que talvez algumas pessoas, às vezes a gente confunde. Só quero falar o porquê, porque eu vou falar agora uma coisinha que talvez pareça um pouco diferente. Às vezes a gente fala assim, não podemos falar, poxa, vem e dá que você vai receber. Vem, semeia na casa de Deus porque você vai receber. Mas é o que a palavra de Deus fala. Legado é semear esperando em Deus a colheita. E sabe por quê? Porque Ele nos dá, da forma dEle, na hora dEle, mas Ele nos dá. E a palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. E nós precisamos de ter o nosso coração aberto para viver isso. Não estou discordando dele, eu estou só mostrando. Porque muitas vezes, sabe por quê? Porque muitas vezes eu aprendi de uma pessoa que eu amo muito, de falar assim, Senhor, lembra do meu bisavô e das obras que ele construiu nessa terra. Lembra do meu avô e daquilo que ele construiu nessa terra. Lembra do meu pai, daquilo que ele construiu nessa terra. E queridos, eu posso dizer que se você tem alguém na sua família que já semeou antes, você pode orar sobre isso, sabe por quê? Porque Ele deixou um legado sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos. E a palavra de Deus diz que você pode lembrar o Senhor, aquilo que foi semeado, aquilo que veio como legado. E eu lembro todos os dias, Senhor, inclusive tem um versículo que agora eu não me lembro, mas que eu oro todos os dias, e eu falo assim, Senhor, lembra da minha geração, lembra do meu avô, lembra do meu bisavô, e de tudo que eles construíram neste lugar, e traz sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, aquilo que eu necessito hoje. E eu creio nisso. Creio nisso. Então nós vamos terminar. Existe uma frase que eu li e eu achei muito legal. E aí eu estou precisando de um óculos. Meu marido fala que eu tenho que assumir o óculos. Mas é horrível. Mas vamos lá. É uma frase que fala assim: a melhor forma de viver a vida
é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. Isso é legado. Tudo que você investe e que ultrapasse a sua própria duração é um legado. E aí eu queria terminar essa palavra. Você tem aí a generosidade? Não, né? Não está aí não, tá? Então vamos lá. Eu queria terminar essa palavra a respeito do nada sem Deus, a respeito do que nós temos feito. E você se prepare para ouvir aquilo que nós temos como testemunho deste lugar. Generosidade traz alegria. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você é generoso, você traz segurança. Generosidade traz segurança. Não, primeiro, estava na primeira ainda, desculpa. Generosidade. Se você tem sido generoso, e a palavra de Deus fala que é mais bem-aventurado dar do que receber, você vai viver uma alegria através da sua generosidade. Ponto número 2. Generosidade traz segurança. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Você pode aplaudir ao Senhor por essa promessa. Isso é uma promessa de Deus. O Senhor abençoará a nossa descendência através da nossa generosidade. Ponto número 3. Generosidade traz riquezas. Há quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Nós temos que crer que o Senhor vai abençoar as nossas finanças através da sua generosidade. Último. Generosidade garante o tesouro eterno, que é a parte mais importante dessa palavra. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Generosidade te garante o tesouro eterno. Porque onde está o teu coração neste momento, onde você entende que tudo que você tem é para o Senhor. Acabou? Acabou, né? Amém. Então nós queremos fazer aqui um resumo rápido. Porque essa palavra de hoje, do Nada Sem Deus, ela vai encerrar para que nós possamos recomeçar fazer no próximo domingo um ofertório do Dream Center e da igreja em Uganda que nós vimos. O meu irmão, o pastor Samuel, falou algo que eu achei sensacional. Você não é obrigado a dar, você não precisa de dar, você ora a esse respeito, você é livre para isso, mas entendendo o legado que você está deixando nessa terra, através de tudo. E aí, a gente tem então as ações da igreja nesse ano, e a gente quis compartilhar com vocês aquilo que foi feito. Peraí. Tá certo aqui. Falei, gente, tá certo aqui? Caramba! Eu me assustei, eu estava aqui no telefone. Vamos lá. Então, ações da igreja esse ano. Através de que dinheiro, querido? Dos seus dízimos e das suas ofertas. Dos seus dízimos e da sua oferta. A igreja, pode aplaudir para o Senhor, pode aplaudir. A igreja de Honório Gurgel tem vivido o amor, tem dado esperança e tem cumprido o propósito nessa terra e tem plantado um legado através do seu dízimo e da sua oferta. Então você faz parte disso. Você faz parte disso. Projeto Porque Deles é o Reino. 50 mil reais. Serve Day, 12 mil reais. Nós reformamos 2 casas. Distribuímos 150. Bolsas de alimentos, kits de limpeza e de higiene. A igreja Honório Gurgel, através do seu dízimo e da sua oferta, distribuiu 16 mil reais em bolsas de alimentos para famílias da igreja. A igreja de Honório Gurgel, através do seu dízimo e da sua oferta, ofertou 10 mil reais nesse ano de 2020 para missões. A igreja de Honório Gurgel, com o seu dízimo, com a sua oferta, comprou mais 100 cadeiras sem campanha.
que foram 20 mil reais. A igreja de Honório Gurgel, com o seu dízimo e a sua oferta, fez a colocação de ar-condicionado em todas as salas das crianças lá embaixo, que nós estamos prontos para esse tempo ruim passar, as nossas crianças voltarem às classes, as nossas crianças voltarem a ser abençoadas pela palavra, e o diabo não vai roubar a semente na vida dessas crianças, não vai roubar. 5 mil reais em obras no fundo, 5 mil reais na obra do gabinete apostólico, 5 mil reais na parte elétrica, 25 mil reais na reforma do salão principal, 220 mil reais na compra do terreno ao lado, que foi o grande milagre desse ano. Pode aplaudir o Senhor, que a igreja recebeu grande milagre. O Senhor está abrindo os céus sobre nós, nós temos visto isso. R$ 1.500 em compra de remédios de pessoas que precisaram. R$ 2.000 em pagamentos de contas de luz de pessoas que necessitaram, que não tinham. E a igreja, com o seu dízimo, através do seu dízimo, da sua oferta, pôde então abençoar. R$ 2.500 para ajudar documentos pessoais de carros. R$ 10.000 de ajuda com dinheiro. R$ 2.000 em exames clínicos. R$ 6.000 de ajudas com aluguel. Você pode ficar de pé, por favor? Pode aplaudir ao Senhor. É para se alegrar mesmo.